Aí. Primeiro eu quero te agradecer aí pela disponibilidade. Vou fechar a porta aqui. Tá. Aquele home office, né? Não, não, tô no escritório. Tá no escritório? Ah, tá É, certo. Primeiro eu queria te agradecer em nome da GT Capital pela tua disponibilidade. Tá? imagina, é um Eu sei prazer. que, é, agradecer a Glenda também ter te convencido, né, a participar aí conosco. Não, não Também tem deu uma problema nenhum. incomodadinha não. Bacana. Fernando, então, o pessoal está entrando também. Vamos começar esse início aí. Eu quero falar o Fernando Luiz, ele é gestor da Trópico Investimentos, uma gestora independente ali de São Paulo. A gestora é desde 2002, né, Fernando? Exatamente. Desde 2002. Então, queria contar um pouquinho aí quem é o Fernando para nós, a tua história um pouquinho e como começou a Trópico Investimentos. Hein? A Trópico ela começou em 2002, quando era muito novo, eu tinha 27 anos, e eu tinha uma empresa de internet, eu tinha saído do banco e investi numa empresa de internet, e daí a Sun Microsystems comprou essa empresa, a gente saiu da Uhum, empresa, e daí eu resolvi voltar a fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era analisar a empresa, e eu me juntei com mais duas pessoas, e a gente montou a Trópico, que naquela época chamava-se Orb Investimentos. A gente uhum, foi uma das primeiras empresas a fazer value investing aqui no Brasil, conceitual mesmo. Era a gente, a IP, a Fama e a Dynamo, sim, nós quatro. Ninguém sabia, ninguém investia em renda variável, ninguém sabia o que era investir para longo prazo. A gente só achou que isso fazia muito mais sentido. E a gente começou meio do zero, assim. Eram aham, três meninos que começaram do zero. A gente chegou a gerir quase 1 bilhão, a gente chegou a 800 e poucos milhões sobre gestão, 800 milhões sobre gestão. E daí a gente investiu numa outra empresa para fazer build-to-suit e sale-leaseback, que é operações imobiliárias para grandes empresas, desmobilização de uhum, fábrica e de galpão. Essa empresa também a gente começou do zero aqui dentro da nossa empresa e ela virou uma empresa muito grande, chamada TRX. Não sei se você já ouviu uhum, falar. A TRX sim, virou uma empresa gigante, em 8 anos virou uma empresa gigante, e a gente vendeu a nossa participação para um fundo de private equity, que queria entrar na empresa. Quando aconteceu esse evento, nós sempre fomos em 3 sócios aqui. Um dos meus sócios resolveu sair para continuar a operação imobiliária do jeito dele, e eu e meu outro aham, sócio mantivemos a Trópico, arrumamos o que estava errado aqui dentro, porque eu tinha passado algum tempo noutra empresa para montar e para vender ela, para crescer e para vender. aham, E isso foi no final de 2013. Quando eu voltei para cá, a gente viu que tinha alguns problemas acontecendo na empresa, a gente resolveu esses problemas e voltou para o mercado agora em 2019. A gente ficou 4 anos fora do mercado, só organizando os fundos e vendo novas estratégias, essa coisa toda. sim, E é isso. O nome Orb mudou para Trópico, porque quando a gente entrou no mercado imobiliário, saiu uma matéria grande no Valor Econômico dizendo que a Orb Investimentos estava investindo no mercado imobiliário de uma forma diferente. E aham, daí tinha uma construtora na zona leste de São Paulo que tinha a marca Orb no INPE, e eles pediram a marca de volta, apesar da nossa marca imobiliária ser TRX, e a gente devolveu a sim, marca para eles e teve que mudar o nome da empresa. Essa é a história. entendi, entendi, bacana. Hoje ali vocês têm três principais fundos, né, que é o Trópico Value, e dois multimercados, né, que é o Trópico Vex e Isso, o SF2 Cash, né. exatamente. O Trópico acho que é o principal por enquanto, né, o mais antigo. Ele A gente é... está. Pode falar, pode falar. A gente está gerindo hoje aproximadamente uns 400 milhões. A gente tem alguns fundos exclusivos aqui. Tem 4 fundos abertos, 3 aqui no Brasil Uhum, e um offshore, que fica na tá. Finlândia. A gente gera o dinheiro de um banco finlandês para a América Latina. E aqui Uhum, no Brasil tem o Velho, que é o nosso fundo que tem. Ele começou dia 3 de fevereiro de 2003. Tem o aham, VEX, que é um multimercado de arbitragem, que é um fundo que tem 1 ano e pouco de histórico. Ele virou fundo dia 23 de novembro de 2018, mas ele ficou 5 anos aqui dentro, rodando só com o nosso dinheiro e só com a gente testando aham, estratégias. E a gente tem o Cash, que é um uhum, fundo que ele foi produto também de um investimento que a gente fez numa outra gestora, porque aconteceu o uhum, seguinte, a história do Cash é interessante. A gente, quando vendeu a TRX,
Foi a primeira vez na vida da gente que a gente tinha dinheiro. A gente nunca teve dinheiro. Tudo que a gente tem investido estava em ações. E a gente falou, pô, agora a gente não tem tanto dinheiro assim para alocar tudo em ações. A gente começou a ficar velho, né? Tinha que ter família, essas coisas. E daí a gente falou, bom, mas eu vou investir em fundo de renda fixa. Eu preciso investir então meu dinheiro numa parte dele no fundo de renda fixa. E eu fiquei encarregado de procurar os fundos de renda fixa para a gente investir. E eu passei uns 6, 7 meses analisando fundos de renda fixa no mercado inteiro e eu não achei nada que eu gostasse. Eu achei que o risco dos fundos, eles eram muito assimétricos ao retorno que eles davam. E daí, no meio desse caminho, eu encontrei um gestor, que é um cara mais velho, que é o Sérgio, que hoje está aqui comigo, que é um cara muito bom, que já tinha trabalhado com crédito muitos anos, tinha trabalhado em várias gestoras. Eu falei, cara, eu queria um fundo que não tivesse risco de crédito privado, que não tivesse empresa dentro, só tivesse crédito bancário e pudesse me dar de 107 a 110 CDI com uma volatilidade de 0,1 e resgate curto. Porque todos esses fundos hoje de caixa é tudo cheio de debênture, CCB, umas coisas de crédito de empresa. E eu sou um cara de ações, eu sei exatamente o risco dessas coisas. É enorme o risco. Sim. E isso a gente fez isso em 2015. E daí ele falou, mas como é que a gente vai fazer esse fundo? Eu falei, não, eu faço seed money, eu coloco dinheiro e a gente faz esse fundo junto. Então a gente começou esse fundo com uns 8, 10 milhões. E esse fundo hoje tem 70 milhões e essa era uma gestora separada, chamava SF2, que era Sérgio, Fernando e Flávio, que somos nós três, SF2. Sim. E daí, no final do ano passado, eu comprei a gente fundiu a SF2 com a Trópico e o fundo veio para cá e o Sérgio continua gerindo o fundo e ele está entrando em todas as plataformas que a gente tem. Essa é a história do Cash. Ele é um típico conceitual fundo de caixa para quem não quer assumir risco. Sim. Não, o Cash, eu acompanho vocês dois no Twitter há bastante tempo, né? São bem ativos lá. E o Sérgio, eu vi há muito tempo ele alertando essa questão do risco dos de crédito, né? De crédito privado. Ele vinha bastante tempo batendo nessa tecla. E a gente viu, né, ano passado já uma pequena parte desse risco, né? E agora, então, no mês de março, aí a gente está vendo aí muitos fundos de crédito privado sofrendo bastante com a questão de liquidez e essa marcação ao mercado que está sofrendo. E eu vi duas considerações para falar sobre isso, né? A primeira é que assim, o mercado de crédito no Brasil tem muito a se desenvolver. Tem muita coisa para acontecer, porque assim, se a economia voltar a crescer 3% ao ano, os bancos não têm capacidade hoje de dar crédito para esse monte de empresa que precisa de crédito. Ainda mais porque o Estado está quebrado, então tem muito a se desenvolver. Entretanto, esses fundos cresceram muito rápido, com uma porta pequena de saída e sem pensar muito em risco de liquidez. Então, esse problema que vocês estão vendo agora, o ano passado teve também. Você lembra em dezembro, novembro, outubro do ano passado? Teve o mesmo problema. Então, quem que ganha nessas situações? Os bancos, né? Porque os bancos estão sempre muito líquidos. Quem que dá liquidez para a saída desses fundos? Os bancos. Então, eles vão pegar os créditos que estão marcados no fundo a 101, 102 de CDI e tomam do fundo a 140. Quem que se ferra numa situação dessa? O cotista. Não tem outra pessoa para se ferrar. É o cotista. E o SF2 ele vem com essa proposta diferente. Ele não está sofrendo nada com essa volatilidade que está tendo, né? E vem entregando o objetivo dele, que a meta é entregar 110 do CDI, né? É isso aí. Vem até superando, né, esse ano. O que acontece é o seguinte, ele tem uma parte dele que são operações de termo, né? A gente financia quem quer comprar ações e é garantido pela B3, então você não tem risco de crédito, para falar a verdade. Mas quando o mercado fica muito volátil, as pessoas adiantam o termo. Então você faz uma operação a 100% de CDI de 30 dias, que o cara adianta em 5 dias. E daí você ganha 200 CDI. Então, isso tem acontecido muito nas 2 últimas semanas. Então, essa rentabilidade que o fundo está, ela é uma rentabilidade, ela é como se fosse uma cauda longa. Ela está lá embaixo, assim, ela é estatisticamente bem provável de acontecer. Mas como a volatilidade está muito alta, isso está acontecendo, sem incrementar risco do fundo. Se você olhar o cash, ele deve estar dando 120 de CDI, 125 de CDI, com 0 de incremento de risco. 0. Ele é um fundo para você parar o seu dinheiro. Ele sinceramente, assim, a gente é um pouco diferente das outras gestoras, né? Porque a gente é pequeno, a gente só tem 8 pessoas trabalhando, a gente faz fundo pra gente. Quando o fundo da gente funciona pro nosso dinheiro, a gente fala, quem quiser entrar, pode entrar.
O claro. cash é o fundo que ele foi feito para a gente aportar o nosso dinheiro. A gente estaciona o nosso Sim, dinheiro no cash. bacana. E a liquidez dele é muito boa também, né? D mais É, d 3, dois D2. D2, D3, isso, É, D2, então ele é é curtinho, tranquilo não para mata usar como ninguém. caixa, né? É, É, bacana. é. E tem, acho que a estratégia que tu toca, que é a do Trópico Valley, né? Sim. O Valley Investing, não sei, talvez algumas pessoas não saibam, assim, conta um pouco para nós o que é o Valley Invest hoje. Então, o Value Investing é um conceito bem antigo, onde você procura assimetrias entre preço e valor. Você tenta descobrir empresas que, teoricamente, estejam valendo muito menos do que elas deveriam valer. E Sim, a questão é como você faz isso. E por que você acha isso, tendo em vista que você não sabe o futuro. A gente faz isso há muito tempo. Todo o dinheiro que eu ganhei na vida foi fazendo isso, comprando empresas que eu achava que estavam muito mal precificadas na bolsa e carregando elas por um longo período de tempo. 3 anos, 4 anos, 8 anos. Eu tive empresa que eu fiquei acionista durante 11 anos. E a empresa multiplicou de sim. tamanho. Eu comprei a empresa, ela faturava 250 milhões. Quando eu vendi, ela estava faturando 1,5 bi, mais ou menos. Uhum, Mas isso tem crescimento junto. Tem empresa que sim, não precisa nem crescer, é o que ela é. Assim, você compra a empresa por R$ 15, o mercado ajusta a precificação dela, você não sabe quando ele vai ajustar, mas sim, invariavelmente ele ajusta, e quando ele ajusta, você fala, bom, agora o valor está justo. Quando o valor está justo, você vende. Ou melhor, existe uma diferença muito grande entre o que eu faço e quem compra crescimento. 90%, sim, 99% das discussões das pessoas é para onde vai a Vale? O que vai acontecer com a Ambev? O que vai acontecer com o Itaú, com esse monte de fintech? Para a gente aqui, isso interessa muito pouco. Porque eu não compro crescimento. Eu compro empresas que estão valendo menos do que elas deveriam, tendo em vista o resultado que elas têm hoje. Então, a sim, gente tenta, a gente tenta projetar um pouco, mas sem fazer muita extrapolia, entendeu? Sem fazer muita estripulia. sim. É só Aham, pensar, calma aí, hoje, pelo resultado que ela está apresentando, ela deveria estar valendo 2 vezes isso. E é isso sim, que a gente faz aqui. É o que a gente chama de margem de segurança. Margem de segurança, que é aham, um conceito definido por um investidor lá fora, chamado Seth Klarman, de uma gestora muito legal chamada Baupost Group. Ele que desenvolveu esse conceito de margem de segurança, que é você comprar negócios que estejam tão baratos que se você tiver algum problema no meio do caminho e você errar a sua análise, mesmo assim você não perde dinheiro. sim, E dentro desse conceito, eu compro valor, eu não compro preço. sim. Portanto, essa volatilidade de preço no mercado, para mim, isso não é risco, porque a gente fica investido durante vários anos. Quando É eu compro a oportunidade, né? 10 e vem para 5, eu compro mais. Ah, mas o fundo Sim, caiu 50%, mas eu dobrei a minha posição das coisas que eu tinha. Depois, quando voltar ao mercado, volta tudo sim, junto, a gente acredita. Então, sim, o que está acontecendo atualmente, hoje no mercado, como a gente acha que essa questão do coronavírus ela tem começo, meio e fim, é diferente de uma crise onde você não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que ela vai terminar, a gente sabe que isso é um passageiro, é uma super oportunidade. É uma super sim. oportunidade. Eu estou comprando empresa aqui que está tá na minha lista faz 10 anos, eu não consigo comprar. Eu estou comprando hoje aqui, comprei Aproveitou hoje. agora. Estou comprando hoje e ela valendo metade do que ela deveria valer. Então, Sim. é isso. Bacana. Então, Esse é o bom, isso aí velho. Esse é o velho. já tira quase o próximo tópico. Eu ia falar assim um pouco de estratégias que vocês estavam fazendo agora, né, com depois dessas quedas todas. Então, as empresas que vocês já avaliam, que já estavam no teu na tua linha de O que avaliação, estão acontece. comprando elas, né? Eu estou comprando elas, mas por quê? Porque é o seguinte: geralmente, quando você não compra crescimento, você naturalmente fica meio aquém do mercado. Quando o mercado fica muito otimista e muito feliz, a gente costuma ficar meio triste, porque como a gente não compra crescimento, o Sim, mercado começa a subir e a gente vende, e a gente vai ficando para trás. Então, o que aconteceu no final do ano passado que a Bolsa deu uma cacetada? No ano passado a gente subiu 53,5%. Mas o que aconteceu no final do ano até janeiro? A gente vendeu muito. Mesmo o mercado sim, subindo, a gente estava vendendo. Então a gente entrou em fevereiro com mais de 20% de caixa no fundo. sim, Então, o que a gente fez ao longo do mês de março? A gente alocou esse caixa e reposicionou algumas empresas. Porque é o seguinte, quando o preço de tudo cai muito, tem coisa mais arriscada e coisa menos arriscada. A priori, sim, quando o mercado está caro,
faz sentido você ter empresas mais arriscadas no portfólio, porque você precisa gerar alfa. Quando cai tudo e fica tudo muito fora de preço, essas empresas mais arriscadas que caíram muito, você sai delas. Ah, mas você está perdendo dinheiro. Eu estou perdendo preço. Dinheiro eu não estou, porque eu pego o dinheiro da venda delas e compro uma empresa que é muito mais sólida, muito mais previsível, porém Sim. que caiu tanto quanto. Então, Sim. no médio prazo, essa empresa mais sólida, mais previsível, ela é um melhor investimento de médio prazo do que aquela que tinha mais risco quando o mercado estava subindo. Então, é isso que a Sim. gente faz. São duas coisas. Eu reposiciono o portfólio, melhorando o perfil de risco da carteira. E risco, para mim, não é volatilidade. Risco, para mim, é perda permanente de capital. Quando você comprou uma Azul por R$60 e ela foi para R$10, existe uma chance bastante grande de Azul ter tido perda permanente de capital, porque com essa crise, com o dólar a 5, com esse monte de problema de coronavírus, talvez ela não volte para 60 pelos próximos 5 anos. Tem que ver o que vai acontecer. Uma empresa que tem um custo fixo para carregar de 900 milhões por ano, por mês. Sim, por mês. Como é que ela vai fazer? E tem um monte de avião para pagar. Então, risco para a gente tem a ver com perda permanente de capital. Então, quando você compra Banco do Brasil a R$20, ela estava 50, qual é o risco do Banco do Brasil quebrar? Me fala. Zero. Sim. Azul não. Azul a R$10, ela de fato pode ter problema de liquidez. De liquidez não de ação, de liquidez da empresa. Então é isso, é alocar o caixa e reposicionar para reduzir o risco do portfólio no tempo. Muito vai de contra aquela frasezinha que muita gente gosta de falar, tu não realiza o prejuízo se não vender. E aí tu tá vendendo algo que de repente não estava dando, alocando em algo que vai ter uma chance, uma segurança melhor, né, diminuindo o risco do teu portfólio e algo que vai dar um valor também. Assim, isso é uma coisa, assim, é fácil a gente conversar aqui porque eu faço isso há muito tempo, mas isso é uma coisa completamente contraintuitiva. Você comprar uma empresa que você pagou R$45 e vender ela por 12, as pessoas normalmente não fazem isso porque elas acham que aquela empresa de R$45, a 12 ela está de graça. Não necessariamente. Na situação que a gente está, uma Gol que estava R$45, uma Azul que estava R$60, uma CVC que chegou a R$50, elas não valem mais aquilo que elas valeram antes, porque você tem condições de mercado hoje, se não mudarem muito, talvez não volte mais para esse patamar. Você vê, a Gol reduziu 92% dos voos dela. A Azul mandou 60% das pessoas para casa. Sim. Em que condições você não está destruindo valor, destruindo principal nesse negócio? Entendeu? É diferente se você comprar uma Itaúsa ou um Bradesco, ou você vai comprar, por exemplo, uma Movida ou uma Localiza. Cara, quando o mercado voltar, esses caras voltam junto, entendeu? Não tem, porque o ativo é muito líquido. Sabe, é só parar de comprar carro, vender o estoque, faz caixa, pronto, tá resolvido o problema. Entendeu? Nesse momento a gente vê várias irracionalidades no mercado, né? A empresa sendo negociada abaixo do valor patrimonial delas, a empresa sendo negociada menos do que ela tem em caixa. Qual é o valor patrimonial? Você tem que ver qual é o valor patrimonial dela. Porque geralmente o patrimônio, por exemplo, uma empresa de shopping, por exemplo, tem muito patrimônio, né? Então você vai analisar a taxa patrimonial dela. Mas qual é o valor desse patrimônio? Porque o patrimônio, o valor dele é por laudo. Então, se ela nunca vendeu nada e só tem laudo, e você tem uma economia o PIB ia subir 3% e agora vai cair 3%, sei lá, alguma coisa assim, a priori, o valor patrimonial dela caiu também. Então, não é tão óbvio assim, sabe? Quando eu falo assim, eu estou comprando abaixo patrimonial. Beleza, o quê? O que você Banco do Brasil era um caso, né? Banco do Brasil é um caso. Mas Banco do Brasil hoje acho que está 50% patrimonial, uma coisa... 55% patrimonial. Apesar de subiu, né? Subiu 50% em 4 dias, né? Ela estava R$21, bateu 30 hoje. Ela subiu 50% em 3 dias, né? Essa é uma que estava 60... Sim, a gente comprou aqui pra gente a R$22, a gente comprou pra gente aqui uma posição e a gente comprou, estava 0,55 do patrimonial. Tá dado, então. Tá dado. Tá dado, né? Não, sem dúvida. Bacana. E vou falar agora um pouco, então, do outro fundo agora que tu está divulgando bastante, que é o VEX, né? Ele tem aí para uma estratégia bem diferente, né, do que a gente costuma ter no mercado hoje, né? Conta um pouquinho para nós. Então, o VEX, ele é produto de um experimento, para falar a verdade.
A gente, em 2015, quando eu estava reestruturando aqui a empresa, tem a equipe que trabalha comigo, que está comigo há 10 anos, teve uma ideia de a gente começar a olhar as correlações entre os papéis que se mantinham ao longo de períodos mais longos. E a gente falou, bom, interessante isso, porque se eu consigo fazer isso com coisas muito líquidas, e eu não interfiro no preço, eu fico de um tamanho tal que eu não interfira no preço da arbitragem que eu esteja fazendo, talvez eu consiga criar valor ao longo do tempo. E pensa, 5 anos atrás o CDI não era 3,75, né? O CDI era mais alto. Então, meu custo de oportunidade é isso aqui, né? A gente falou, vamos testar isso, porque é o seguinte, eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, e eu sempre gostei de testar coisa nova. E daí a gente percebeu muito cedo que daria para a gente fazer essas arbitragens em cima de correlações de longo prazo, só que essas curvas de arbitragem, elas tinham spread muito baixinho. Então tinha que operar muito para isso dar certo. Sim. Isso foi em 2016, mais ou menos. A gente falou, porra, e se a gente definisse o que a gente quer fazer? A gente define os pares que eu quero fazer, todo dia, e a execução eu sistematizo. Eu boto o robô para executar. E daí eu consigo fazer um volume maior. E daí eu tenho uma série de restrições, uma série de regras, o que eu posso fazer, que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. E tudo isso com capital proprietário. A gente não usou nada de dinheiro de terceiros. Sim. Chegou. E esse negócio começou a dar muito certo. Porque a gente foi definindo as regras, o que dava certo, o que não dava, qual volatilidade que a gente achava que funcionava, qual o retorno para aquela volatilidade a gente achava que fazia sentido. Até que em agosto de 2018, eu sentei com a minha equipe aqui e falei, pô, e se a gente splitasse isso, que estava dentro dos fundos exclusivos, se a gente splitasse isso para um fundo separado e ver se fica de pé? E a gente faz o seed money do fundo. Sim. Vamos tentar. E daí surgiu o VEX, que é toda a estratégia de arbitragem que a gente usava nos outros fundos, num fundo separado. O VEX ele começou com um patrimônio de 7 milhões e meio, hoje ele passou de 80 milhões, ele deve estar com uns 83 milhões mais ou menos. Ele tem um objetivo bem claro, um objetivo quantitativo. O objetivo dele é dar 180 do CDI, 170 do CDI, com 0,7, 0,8 de vol. Ficando no máximo 20% posicionado de um dia para o outro, porque essas curvas de correlação elas se mexem o dia inteiro, mas às vezes elas carregam para o dia seguinte. Então, às vezes, é melhor você não fechar a operação e carregar ela para outro dia e você ganha muito mais. Então, a gente foi estudando que operações funcionam você carregar, que operações você não carrega. Por que 20%? Porque a gente já testou com 50%, testamos com 40%, a gente achou que 20% era um número que reduzia bastante o risco de volatilidade do fundo. Ele é um fundo bem empírico, é fundo de engenheiro. A gente vai testando, fazendo conta e falando, isso aqui funciona. Sim. Fomos desenvolvendo os robôs junto com as plataformas. Esses robôs estão rodando perfeitamente bem, foram desenvolvidos junto com a gente aqui e hoje estão disponíveis para qualquer um usar, mas a gente que desenvolveu eles junto com as plataformas. E o fundo... E outra coisa, ele se beneficia muito, ele é completamente correlacionado com o mercado. Isso quer dizer o seguinte, como ele não fica posicionado, nem comprado, nem vendido, ele está sempre neutro. Não interessa se a bolsa sobe ou se a bolsa cai, se o CDI sobe ou se o CDI cai. Ele está sempre... Ele é como se fosse uma maquininha de fazer pipoca. Você bota milho, sai a pipoca. Sim. Então, só que para isso, assim, quanto maior ele fica, mais eu preciso operar. Sim. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não interfira no preço que eu estou operando, que seria uma derivada de segunda ordem, né? Você opera tanto que você interfere no seu próprio preço. Mas isso não acontece. Então, hoje a gente, você vê, o fundo está com 80 e poucos milhões de reais, a gente está operando aproximadamente uns 800 milhões por mês, só no VEX. Eita. É um monte, bastante. Sim. E assim, não, é impossível uma pessoa física ou 2, 3 pessoas fazerem isso. Ele opera o dia inteiro, sem parar, como se fosse uma máquina mesmo. Vai e volta, porque as curvas, elas não são lineares, elas vão fazendo assim, ó. É como se fosse várias senoides sobrepostas. E conforme as senoides vão se sobrepondo, ele compra, vende, vende, compra, vende, vende, compra, vende, vende, compra. Tudo sistematizado. Ele não é um fundo quant, porque a decisão quem toma é a gente. A gente define que pares a gente vai fazer, que operações a gente vai fazer, mas a execução é toda sistematizada, é toda pro robô. Entendi. Esse é o VEX. E ele vem dando quanto esse ano mesmo? Tá bem, ele?
Puta, cara, esse ano, então assim, ele foi feito para dar 170, 180 de CDI com 0,7 de vol. Ano passado ele Sim. deu 170 de CDI com 0,7 de vol. Esse ano ele tá dando, se eu não me engano, mais. Esse mês ele está com 320 de CDI, com 0,7 de vol. E no ano Aham. ele deve estar com uns 220 de CDI, mais ou menos. Sim. Então, Por quê? Porque a gente tem. quanto mais volatilidade, mais ele opera. E mais eu Mas ele consigo libera. abrir e fechar as distorções, exatamente. Sim. Não, eu pensei agora março, né, que ele tá fazendo Ele a tá máquina de bombando. dinheiro, então tá bom, bem. Ah, tá bombando, tá Sim. bombando. Você vê, É, hoje, por exemplo, foi um dia. Esses dias que foram muito, muito horrorosos, assim, ele sim, deu 800 CDI, 700 CDI num dia. Hoje, que foi um dia sim. bem mais tranquilo, mas o mercado mesmo assim subiu. Hoje, se eu não me engano, pelas nossas contas aqui, precisa verificar amanhã, mas pelas nossas contas aqui, ele deu 300 CDI, 260 de CDI Sim, hoje. sim. Ele vai servir muito bem como uma forma de hedge para as pessoas, né? Quem Eu opera não em acho, bolsa. ele Não? não é hedge, ele é descorrelacionado. Ó, tem uma pergunta aqui Sim, interessante. Ó, se você aumentar a meta de vol, não aumenta o retorno do fundo? Sim, aumenta. sim, A gente já rodou ele com diversas variáveis mudando. Mais vol, mais exposição, menos vol, mais exposição, menos exposição, mais sim. vol, mais PL, menos PL. Cara, assim, se a gente aumentar a vol dele para 2, a vol dele para 2, ou melhor, não é. Os fundos macro hoje tem vol de 8, É tem vol de 5, né? 6. 8, né? Você pega um Adam, por exemplo, vol de 12. Se a gente Sim, aumentar 12, se a gente sim. aumentar a vol dele para 2, vai ter dias que ele vai dar 1.500 CDI. 1.500 CDI, Sim. 1.200, 1.300. Mas daí tem outros dias, hoje, é importante o drawdown dele, né? Qual é o drawdown Sim. máximo que a gente já teve do VEX? Foram 4 CDIs diários. Se o CDI hoje é Uhum. 0,016, que é o CDI diário hoje, foi Aham. 0,04 por dia. Esse é o drawdown máximo que ele teve até hoje. Foi- Se você aumenta a vol em 7, 14, 21, vai aumentar a vol em Vai 3 aumentar vezes, isso aí. eu aumento isso provavelmente em 3 ou 4 vezes. Então, em vez de ele dar Exatamente, né? menos 0,04 num dia, ele vai dar menos 0,20 num dia. Então, Uhum. como esse é o primeiro fundo que a gente fez com essa estratégia, a gente começou ele pequeno, com dinheiro proprietário, a gente resolveu falar, vamos fazer um fundo que seja, como é que eu posso dizer para você, tranquilo das pessoas entenderem, que seja Sim. previsível. O VEX, se você olhar toda a história dele desde o começo, você pode questionar o que acontece na alta, na queda, em dias de pânico, em dias que não tem pânico, em dias de volatilidade, você sempre vai ter a mesma resposta. Ele é um fundo extremamente previsível. Ele é Uhum. previsível. Então, assim, quando perguntam para você, por que você mantém a vol de 0,7? Assim, a gente provavelmente vai fazer um VEX Turbo em algum momento, com uma vol Sim. de 2, e daí a gente vai ver o que a gente faz, né? Mas assim, Sim. por enquanto, a gente está testando o modelo com um fundo que seja previsível, que as pessoas possam ganhar dinheiro. Porque tem muito fundo hoje que, sabe, você pega long bias, que está caindo igual fundo de ação, você pega fundo macro, que estava comprado em ação, está caindo igual a bolsa. Cara, as pessoas estão precisando de um pouco de calma na vida. Porque Sim. todo mundo foi para ações ao mesmo tempo. E a gente já tem um fundo de ações assim, sabe? Com todo aquele caixa que eu tinha, com toda a minha estratégia, filosofia, meu fundo caiu 40. Eu não preciso ter Sim. outro fundo para cair 40. Então a gente Exatamente. quer que o VEX, a gente quer que esse VEX seja um fundo previsível, que as pessoas possam utilizar ele como contraponto para o risco delas. E Uhum. ganhando uma performance relevante sem ficar, Sim. sem ficar ganhando 100% de CDI, né? Porque Sim, pensa sim, sim, que bacana. 100% de CDI hoje não é nada, né? 3% ao ano, né? Hoje, né? Hoje tá. Ali fizeram uma pergunta legal ali, se a Selic for ajustada, aumentar, ajusta o VEX, será? Consegue bater a Selic mais? Como é que foi no passado ele? Ele dava uma porrada na Selic, porque como as operações são de financiamento, aumenta um lado, Aham, aumenta o outro, entendeu? Então, assim, entendi. assim ele reage a duas coisas. Ele reage ao custo do dinheiro, ou melhor, se a Selic aumenta, as operações com ele também aumentam, porque eu tomo short, eu dou o papel. Então, se eu tomo a Sim, 1 hoje, eu vou tomar no futuro a 4, eu também dou hoje a 1, mas eu também vou doar a 4. Então, ele neta. sim, Então, de um lado é isso, e de outro lado, ele tem uma correlação muito forte, maior do que Selic, a volatilidade do mercado. Mercado parado, ele tende a ir na margem pior.
Mercado mais agitado, ele tende a ir cada vez melhor na margem. Então, é o que está acontecendo esse mês, é só você olhar. Sim. Não, entendido. Bacana. Então, a gente falou ali dos três. Tu até comentou um pouco assim, a tua visão do mercado, assim, como é que tu acha que vai ser daqui em diante. Não vou fazer aquela pergunta se a gente já chegou no fundo ou não, porque isso aí não tem como a gente acertar sempre, né? Mas como é que tu acha que vai ser assim, esse ano para o mercado, para a parte de bolsa, principalmente? Olha, eu acho que eu estava muito preocupado no ano passado. As pessoas que não me seguem no Twitter, eu acabei, como eu não gosto de falar muito Sim. com as pessoas, é por isso que eu tenho uma Glenda incrível que faz isso para mim. Eu tenho uma conta no Twitter que eu não preciso ver ninguém, eu só escrevo o que eu estou pensando e deixo lá. Sim. Se você for olhar os meus tweets, desde o meio do ano passado, outubro, assim, eu já estava muito preocupado com os preços. Eu estava achando, esquece a bolsa 120 mil pontos. Para mim, a bolsa, Sim. o Ibovespa, eles são 70 empresas ali. Eu olho 400. Então, assim, eu estava achando tudo meio caro. Assim, isso aqui precisa de crescimento, precisa de mais coisa. Por isso que a gente começou a fazer caixa. Sim. Eu continuei preocupado até o começo dessa crise, porque eu te falei, eu estava com mais de 20% de caixa, eu não estava achando que comprar, estava começando a assumir uns riscos que eu não gostava muito de assumir. Bom, eu acho que assim, hoje é uma feira livre, né? Hoje, assim, basicamente, quem não quiser botar dinheiro com o gestor, se você escolher a esmo 10 ações e comprar 10 ações das 70 mais líquidas do índice, eu garanto que você vai Aham. ganhar dinheiro. Sim. Talvez você não ganhe tanto quanto eu, ou tanto quanto algum outro gestor profissional, porque você não sabe exatamente, mas você vai ganhar. Perder, você não vai. Sim. Porque Sim. assim, os preços ficaram absolutamente fora de qualquer padrão. Não faz sentido uma empresa de shopping como o Sonai, por exemplo, ficar 2 meses fechado o shopping e ela perder 60% do valor dela em bolsa. Concorda? Exatamente. 2 meses Sem dúvida. fechado para a Sonai equivale a 10% do FFO dela no ano, porque ainda mais não vai ser em dezembro, vai ser março e abril, que são meses meio cagados, assim, sabe? Então, não é Sim. aquele. Então, assim, isso vai perder 10, 15% do FFO dela no ano. Como é que ela perde Sim. 60% do valor de mercado na bolsa? Cara, a gente aumentou Sonai aqui a R$ 20. 20, tava 50. A gente aumentou Sonai aqui a É. 20. Sabe, R$ 20 eu tava comprando Sonai, assim, bota a ordem. Vai botando, vai limpando, limpa. Não, mas não tem vendedor, deixa a ordem aí. Deixa quem quiser Deixa vender, ali. eu vou vender. Deixa aí. Eu tô Porque comprando, se assim, tiver. tava dado. Tanto que ela tá 30 hoje, né? Hoje bateu Sim. 30. E mesmo assim, subiu muito menos que Multiplan, subiu muito menos que Guatemi, que são as empresas mais estrelinhas, né? Mas Sim, Sonai, eu sim. conheço muito bem Sonai. Hoje o Rafael, que é o presidente da Sonai, fez inclusive uma live hoje dizendo que tá tudo tranquilo lá, é isso mesmo, tiveram que fechar o É. shopping, paciência. Mas ninguém morreu, você entendeu? Ninguém morreu, É. tá tudo bem. A gente Então, vê um movimento muito parecido, pegando exemplo de shopping, foi nos fundos imobiliários de shopping hoje, né? Também subiu muito, eu não vi. sofreram bastante. Teve o shopping, teve fundo imobiliário que caiu 40%, 50%, assim, por conta Então, do não shopping faz fechado. sentido. Não faz É, sentido, entendeu? Eu acho que é o seguinte, existem alguns momentos, olha, eu posso falar isso para você porque eu faço isso há, sei lá, 15 anos, talvez mais, até desde a época do banco eu faço isso. sim, Se você investir sempre em ações, regularmente, não é garantido que você vai ficar rico um dia. sim, Agora, se você perder as oportunidades que o mercado corrige, que são assim, uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 4 anos, eu garanto para você que você nunca vai ganhar dinheiro. Porque, cara, na hora que tá todo mundo com pânico, que vai acabar, que o Dória vai fechar as empresas, vai todo mundo. Meu, essa queda dessas ações é uma oportunidade que eu não via, desde 2008 eu não via isso. é, Eu posso falar por mim. Eu raspei tudo que eu tenho de renda fixa. Eu devo ter um pouco de dinheiro para renda fixa para me manter até o final do ano. E botei tudo em ações. Botei tudo no meu fundo. Dane-se, deixa certo. lá. Ah, mas e se o mercado não voltar até julho? Bom, foda-se, vou viver de mesada. Vou viver do dinheiro aplicado. Tô nem aí. É, Porque não tem como, né? Não tem, assim, Não, não, isso aí sem dúvida, né? A gente que está no mercado e acompanha mais tempo que tá, já pegou várias crises, né? E aquelas crises cabeludas, assim, que tu não sabe o que vai ser, né, daqui para frente, né? 2008, por exemplo, mas era quebradeira de banco, era aquela coisa que tu não via uma luz no fim do túnel.
Diferente de Então, hoje que tu... mas sabe o que acontece? Em 2008, a crise era pior, porque você tinha um colapso do sistema econômico, as pessoas estavam perdendo casa, estavam perdendo crédito. Aquilo ali, meu, a gente não sabia, mas assim, caralho, e aí? O que vai acontecer, cara? Vai É, ter intervenção estatal na vida das pessoas? Assim, estão perdendo tudo. Hoje não, hoje é é, um vírus que, assim, tudo bem, as pessoas vão brigar comigo, mas assim, uma gripe que quase ninguém morre, as pessoas mais velhas vão ter algum problema, mas você protege, mas assim, o mundo não vai parar por causa do Covid-19. A China já está sim, rodando 100%. é, É um período, entendeu? É um prazo. Dá pânico, é importante, tem que segurar. Assim, todas as preocupações importantes. Mas, cara, é hora de tirar o dinheiro do CDI, cara. Não é hora de ter dinheiro do CDI. Sério. A 3,75 exatamente. agora? Pô, Ah, Fernando, até eu acho. empolga ali, porque foi dias difíceis de mercado, né? Mas a gente, olhando para uma visão de médio e longo prazo, não tem por que alguém perder uma oportunidade que nem a gente está tendo agora, né? É Não algo. tem. É. Eu acho que não. E outra coisa, né? Agora, assim, as pessoas, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, não, porque agora eu já perdi 50%, eu vou ficar quieto. Não. Se você É, ficar quieto, você vai ter que subir 100% para recuperar o que você botou. Agora você exatamente. dobra. Agora É. que você dobra. Não é quando. Porque agora já foi, né? É, Agora eu vou tirar tudo porque eu perdi o dinheiro. Não, agora já foi. Você tinha que ter tirado aquela tudo em coisa. janeiro. Agora que você não Exatamente, tirou, porque já foi. porque na teoria, tirando o especulador, né, o investidor, ele olhou uma empresa, analisou ela, a gente espera, né, e ela tem um valor. Porque ela diminuiu em questão de 20, 30 dias que ela caiu por metade do preço, não faz sentido, né, a gente não investir mais. Se nada endógeno na empresa mudou, isso é importante. Porque quando você É, fala de, por exemplo, empresas um pouco mais arriscadas, como CVC, que teve fraude, Azul, que teve uma questão, Gol, que tem questão, eu acho que tem que tomar um sim, pouco mais de cuidado, entendeu? Mas se claro, você claro. pega. Agora vamos pegar um contraponto que a gente já falou aqui: Banco do Brasil, Sonai, cara. Tá esperando o quê para tirar o dinheiro do CDI? A Sonai tem É, crescimento de. Cara, no quarto TRI, a Sonai teve um crescimento de 26% de FFO, de Funds from Operations, das operações dela. aham, Hoje saiu o resultado de Via Varejo. 8% de margem de EBITDA, 4,5 bi no caixa. O que você acha que vai acontecer é, com a empresa por causa de 2 meses? Vai se financiar um pouco, exatamente. vai ter uma questão de custo fixo que vai ter que cortar, tem umas questões ali, mas não é muito mais do que isso, entendeu? Sim. Ah, bacana. A gente está chegando mais ou menos no tempo que a gente combinou. Vou fazer só uma perguntinha aqui que fizeram no Instagram. Que a maioria das perguntas aqui a gente já acabou já falando, respondendo algumas coisas. Então, o que o Claro. pessoal perguntou veio umas 3 vezes ali foi questão de livro que tu indica. Então, eu sempre tenho muito livro porque eu leio bastante, né? Assim, eu geralmente indico o último que eu estou lendo, né? Ah, Eu estou lendo agora o livro da história da Nike, do Phil Knight, eu li que eu esse estou daí, muito bom. gostando. Cara, eu estou gostando muito, você já leu? É muito bom, né, cara? O cara é Muito bom, muito muito bom. bom. Então, Que tem esse esse. cara é um que apanhou, né? Você vê? Apanhou pra caramba. Nossa, Você vê que ele apanhou perdeu, pra ganhou, caramba. perdeu, 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 ganhou, ganhou, até a hora que ele É, conseguiu. Eu tô no meio, ainda não terminei, então não me conta, mas eu tô no meio. tá certo. Mas assim, você quer um outro livro que é bastante bom, é Uma Colossal Falta de Bom Senso, que é sobre. É um livro escrito por um dos diretores da mesa de derivativos do Lehman Brothers, falando do que aconteceu em 2008. Melhor, Aham, não é um jornalista falando, é o cara da mesa falando o que estava acontecendo ali e o que aconteceu com a Lehman Brothers e por que a Lehman quebrou e arrastou o mercado inteiro, que foi uma colossal incompetência do sim. Dick Fuld, que era o presidente da empresa. Esse é um livro muito legal também. Como é que é o nome mesmo dele? Uma colossal falta de bom senso. Uma colossal falta de bom senso. Bacana. E a Glenda deu uma dica aqui, ela pediu para falar de Movida. Podemos. Movida é uma empresa que eu conheço há muito tempo. A gente é investidor da Movida faz talvez uns 3 anos. A gente comprou Movida. Nosso médio de entrada de Movida é R$ 6 lá atrás. Ela tinha 60 mil carros. Hoje ela tem 100 Aham, mil carros, estava indo para 120 mil carros. A gente acha que das três, ela é uma das mais bem, era a mais bem gerida, na minha visão, é a mais bem gerida. A sim. gente tem uma relação muito próxima deles há muito tempo. Todo mês, a gente vai na Movida conversar. A relação é do tipo assim, o CFO da empresa está no meu WhatsApp. Eu converso com ele pelo Bacana. WhatsApp, eu marco reunião com o RI.
A gente conhece eles direto, a Camila que é RI, a gente conversa direto, a gente testa a empresa alugando o carro da Movida, ficando um mês com o carro para ver como é que é. Eu gosto muito do modelo, eu acho que esse modelo de aluguel de carros é um modelo muito pouco penetrado no Brasil e tem uma mudança de visão que só favorece a empresa. Essa é uma empresa que tem ativos muito líquidos, uma dívida completamente controlada, custos fixos controlados também. Eu acho que é o seguinte, esse mercado ele vai acontecer mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. As três maiores, que hoje têm 60% do mercado, Unidas, Localiza e Movida, elas vão acabar ficando com 90% do mercado. Além disso, ainda melhor, elas vão pegar a market share e, além disso, elas ainda vão ter um crescimento de 10% a 15% ao ano. Então, você vê, a gente comprou uma Movida a um médio de 6, 7 reais. Quando veio essa crise, há 3 semanas atrás, ela estava 22,50. É verdade. Entendeu? A Movida no último trimestre, cara, ela está fazendo um EBITDA de 700 milhões por ano. 780 milhões por ano de EBITDA. E ela foi, acho que chegou a 10 reais agora. Imagina, cara, a gente aumentou a posição aqui a 8 reais e 10, 7,80, 10, 8 reais. A 7,80, 8 reais. É o preço que eu comprava Movida há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Ela era uma startup, tinha problema de roubo de carro, tinha problema de manutenção, tinha problema de assalto de carro, de cadastro. Não tem mais nada. Sim. A empresa tá rodando, tem muito GTF, que é frota, que é inelástico, né? Meio inelástico no tempo. Assim, Movida é uma baita oportunidade. Tem um cara aqui perguntando de previdência, né? Isso eu ia te perguntar agora. Então, a gente foi aprovado pelo BTG para fazer um fundo de previdência. E a gente está, nesse momento, estruturando o regulamento do fundo de previdência com o BTG. Ele vai ser um fundo 70-30, que é 70% em ações e 30% em renda fixa. E a gente vai mesclar um pouco a estratégia do velho com o VEX, dentro do fundo de previdência. E isso está para sair em breve. Inclusive, está para sair em breve. Quem vai fazer o seed money desse fundo é a gente, na física, junto com o BTG. O BTG também vai botar dinheiro. Quem quiser fazer o seed money com a gente nesse fundo, é só entrar em contato aqui e a gente faz o seed money junto. A gente vai fazer junto o fundo. Bacana. Fernando, então acho que a gente vai encerrando. Foi muito bom o papo para os nossos clientes aqui, nossos seguidores, entender um pouco como é que é a cabeça de um gestor, né, que está lá vivendo isso tem o skin in the game, que nem a gente fala, né? O pessoal pode ver, o cara tem o dinheiro dele sócio em todos os fundos, então a estratégia que ele faz para ele replica para os clientes dele. E a gente está com os fundos da Trópico na plataforma da Guide, caso alguém queira. Ele é sob demanda. Para o nosso escritório, GT Capital já está disponível para os nossos clientes, então a gente já está aí fazendo um trabalho bacana sobre eles. Então, Fernando, te agradecer mesmo o teu tempo aí. Obrigado mesmo, obrigado pela Glenda também. Agradeço a Glenda, é ela que faz isso, não sou eu. Vou agradecer ela, sim, com certeza.